Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre uma classificação de funções que é com relação à limitação. Então, a primeira classificação que vai aparecer é a ideia da função limitada inferiormente. O que significa isso? É aquela função que fica de um certo patamar para cima, ou seja, ela não atinge valores arbitrariamente negativos. Vamos escrever isso então. Eu vou falar aqui, uma função é limitada inferiormente quando você conseguir achar algum ponto do qual ela não fica abaixo dele. Então, se eu consigo achar algum valor, nós vamos chamar de LI, limitante inferior. Existindo esse número, pelo menos um, tal que as imagens fiquem totalmente dali para cima, então a f de x fique maior ou igual a esse cara, em todos os pontos, é isso que a gente classifica como uma função limitada inferiormente. Por sua vez, a função limitada superiormente tem uma ideia muito parecida, mas agora a função não vai atingir valores não arbitrariamente negativos. Agora ela não vai ter valores arbitrariamente positivos. Ou seja, é aquela situação em que eu tenho como encontrar pelo menos um patamar aí, nós vamos chamar de LS, de modo que as imagens da função fiquem totalmente desse cara para baixo. Então, vamos escrever aqui. Uma função é limitada superiormente quando existe número real LS, tal que a função fique menor ou eventualmente igual a esse número para todos os valores reais. Tudo bem? Agora, se a função tiver as duas limitações simultaneamente, ou seja, se ela for limitada inferiormente e superiormente, essas são as funções que a gente chama de funções limitadas de fato. Então, vai ser aquela função para o qual a gente consegue encontrar dois limitantes, né? Um que limita por baixo, ou seja, um limitante inferior, LI, e um outro que limita por cima, limitante superior, LS. Então, nesse caso, vamos escrever uma função limitada quando existirem dois números reais, LI e LS. Um deles vai funcionar como limitante inferior, ou seja, a função vai ficar dele para cima em todos os pontos. E o outro vai funcionar como limitante superior, ou seja, a função fica dele para baixo em todos os pontos. As duas condições sendo satisfeitas simultaneamente, é isso que eu chamo de uma função limitada. E por último, é importante salientar que tem funções que não obedecem nenhuma dessas limitações que foram citadas. Se eu pego, por exemplo, esse gráfico aqui, uma reta, no caso aqui decrescente, você observa que ela atinge valores tão positivos quanto você quiser e também valores tão negativos quanto você quiser. Então, nesse caso, ela não tem nenhuma das outras limitações, é uma função que não é limitada. Tudo bem, pessoal? Então, aquele abraço, até o próximo vídeo.